Eu acho que você tem que fechar o seu para eu abrir o meu. Aqui. Você fecha na... Vocês estão escutando o meu áudio, pessoal? Ah, beleza. Sim, tá ótimo. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. É uma alegria estar com vocês nessa tarde, depois de tanto trabalho, um trabalho que a gente iniciou em 2023, está gerando frutos agora em 2025, né? Uma longa trajetória aí de organização. Não é fácil organizar uma sessão temática. Antigamente a gente falava dossiê, né? Agora é sessão temática. E tudo isso aconteceu lá na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Nós estávamos presentes no Congresso de Pedagogia Histórico-Crítica, Educação Escolar, a Primavera dos Dentes, né? Que aconteceu em abril de 2023. E eu, a Vanessa e o Lucas estávamos presentes num GT, que era o GT8, o GT de Ensino de História, Geografia e Sociologia. E a gente, depois do evento, a gente viu que a riqueza era muito grande, né, nos nossos debates, a riqueza de discussões acerca da pedagogia histórico-crítica demandavam uma publicização, né? Nós notamos que existiam, para além da riqueza dos debates, faltavam trabalhos publicados sobre as ciências humanas na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. E aí, eu, o Lucas e a Vanessa, chegamos aí nesse título, né, nessa chamada que foi disponibilizada aí como a nossa abertura da sessão temática, que é denominada Os Reformadores Empresariais da Educação e o Ensino de Ciências Sociais Humanas, uma discussão a partir da pedagogia histórico-crítica. E nesse editorial, a gente abre esse editorial com uma música dos Titãs, que foi gravada em 1987, que eu acho oportuno a gente citar aqui no início dos nossos trabalhos, né? Que é um trecho da música dos Titãs que dialoga muito com a pedagogia histórico-crítica. Então, como que ela começa, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer inteiro e não pela metade. Então, após essa citação, eu passo a palavra para a Vanessa, que ficou aí, de acordo com a nossa organização, dar início oficialmente aí aos trabalhos. Então, Vanessa, a palavra é sua. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui, enfim, depois de todo esse longo processo, encontrá-los ainda aqui nesse formato virtual. Eu sou a professora Vanessa Ruckstatter, falo aqui de Jacarezinho, no Paraná. Eu sou da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Jacarezinho fica bem na divisa com o estado de São Paulo. Eu atuo no curso de História e também no programa de pós-graduação em Educação. Eu quero primeiro agradecer a editora-chefe da revista, professora doutora Sônia Sichelli, com quem aprendi muito nesse processo, né? Foi um trabalho, como ela disse, muito árduo, mas também de muito aprendizado. A toda a equipe editorial, né, já que nominada, estender os cumprimentos aos alunos, aos colegas, professores do programa de pós-graduação em Educação, aí da Universidade de São Francisco, e agradecer o convite e o espaço para divulgar as nossas pesquisas. É uma revista qualificada como a A2, a gente sabe que não tem sido fácil, né? Essas métricas impostas, esse mundo aí do trabalho
que nos tem assolado, né, com tantas atribuições, mas de dizer que eu pude acompanhar, nós três nesse processo, acompanhar a seriedade da revista, toda a tradição e cuidado, né, então parabéns e obrigado pelo espaço para divulgar essas pesquisas. Bom, como o Rodrigo disse, né, no evento da Pedagogia Histórico-Crítica em São Carlos, lá em 2023, um evento que era para ter acontecido anteriormente, mas por conta da pandemia foi adiado, começou a se pensar a organização de um grupo de trabalho que ainda não existia nos congressos da Pedagogia Histórico-Crítica, enquanto algumas áreas já estavam com pesquisas mais desenvolvidas, né, em algumas áreas do ensino de algumas ciências, na área, curiosamente, né, na área de ensino de História, Geografia, Sociologia, ou das Ciências Humanas e Sociais, ainda havia uma lacuna, ainda eram incipientes. No entanto, após o encerramento das discussões no grupo, como o Rodrigo disse, nós percebemos que nós estávamos só espalhados, que nós precisávamos nos juntar. Então, essa chamada veio nesse sentido também de conhecer, né, de congregar essas pesquisas dos trabalhos que colegas vinham realizando, né, nas diferentes instituições do país. Então, também queria agradecer muito os colegas que confiaram, enviaram os textos para a chamada, né, que foram avaliados. Nós tivemos, além do editorial, 19 artigos aprovados, recebemos pouco mais de 20 artigos, né, e recebemos textos, resultados de pesquisas, ricos debates que articulam a pedagogia histórico-crítica e o materialismo histórico-dialético, né, nas diferentes modalidades de ensino e na área que a gente propôs, das ciências sociais e humanas, em contraponto a esse contexto, né, de hegemonia das perspectivas novidadeiras, conservadoras, neoliberais, né, na área de educação. Esse processo de avaliação foi muito rigoroso, né? Acho que é interessante porque tem estudantes aqui comentar, né, que todos os artigos que são publicados passam por uma avaliação dos pares, que são os pesquisadores, né, da área, às cegas, e até que a gente chegue, né, nesse momento aqui muito satisfatório de compartilhar com vocês um pouco das pesquisas. Então, a gente convida, né, para que vocês leiam o dossiê, esse conjunto de textos, então, contempla pesquisas que abordam o ensino das ciências sociais e humanas em articulação com a pedagogia histórico-crítica, o materialismo histórico-dialético, e consideram, de uma forma geral, né, no seu conjunto, as reformas estruturais do capitalismo na educação escolar brasileira e as disputas em torno da reestruturação produtiva do capital. Neste evento, nós temos aqui teremos a apresentação de 13 desses artigos, e agora eu passo novamente a palavra para o Rodrigo, para a gente convidar, então, os nossos autores para apresentar brevemente as suas pesquisas, e fica o convite para a leitura da nossa sessão temática. Obrigado, Vanessa. Como nós estamos aí ainda no editorial, eu gostaria de saber se o professor Lucas gostaria de realizar alguma consideração. Claro, Rodrigo. Obrigado por ceder a palavra. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou o professor Lucas André Teixeira, falo aqui de Araraquara, sou professor aqui da Unesp, atuo aqui no programa de pós-graduação também, em educação escolar, e tive o prazer de poder compartilhar desse processo coletivo de concepção e elaboração da proposta dessa sessão temática, que, como muito bem destacado aqui pela Vanessa e pelo Rodrigo, teve origem lá no Congresso da Pedagogia Histórico-Crítica. Eu gostaria de agradecer também na pessoa da professora Sônia, todo esse processo de condução que foi bastante proveitoso, bastante significativo na nossa formação também, porque não estávamos acostumados a todo esse processo, então foram momentos de intenso trabalho, e também gostaria de destacar a importância da revista Horizontes, no sentido de poder acolher uma proposta que se coloca no campo crítico, fundamentado a partir de um referencial teórico
assumidamente marxista, se propondo a fazer uma discussão contemporânea da educação pública no Brasil, que passa por um período de intensos ataques, né? Então, a Revista Horizontes, ela também está dando, de certa forma, essa visibilidade a esse grupo de trabalho que foi mencionado pela Vanessa, que foi o grupo 8 lá do evento da Pedagogia Histórica Crítica, denominado Ensino de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. É importante dizer que foi o primeiro ano, como estou ressaltando, na verdade, como a Vanessa destacou, porque até então a gente não tinha uma discussão específica sobre o ensino dessas disciplinas no evento. E nós tivemos um número considerável, por ser a primeira oportunidade que nós tivemos, de trabalhos recebidos, trabalhos que abordaram já esse contexto de intensas reformas na educação nacional, no contexto aí de 2015, 2016 para cá, onde nós tivemos a chamada reforma do ensino médio. Então, esse movimento que surgiu lá, ele ganha estofo com essa sessão temática e também já projeta, pensando para o ano de 2026, é importante dizer que esse congresso ele já vai para a sua 6ª edição e ele terá uma continuidade. Nós tivemos a feliz... nós fomos acometidos pelo número de 19 artigos aceitos. O número que nós recebemos foi superior a esse, né? Então, nós ficamos muito felizes porque ele superou nossas expectativas, ele superou a quantidade de trabalhos que nós tivemos no GT8, lá no Congresso de Pedagogia Histórica Crítica, e isso tende, e aí já fica um convite aqui, só para finalizar a minha fala, para que todos os autores que estão contribuindo com essa sessão, que eles possam também, no evento de 2026, estar presentes conosco na organização desse GT, para que possamos somar forças diante de todo o contexto que foi proposto dos reformadores da educação, nesse momento de reformas estruturais bastante intensificadas no atual momento de desenvolvimento do capitalismo, e daí o nosso objetivo de trazer o tema dos reformadores empresariais da educação e o ensino de ciências sociais e humanas a partir da pedagogia histórico-crítica. Deixo aqui meu agradecimento a todos e sigamos com a apresentação dos demais artigos que compõem nossa sessão temática. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lucas. Eu peço desculpas para o público que eu não me identifiquei, né? Embora eu esteja aqui na Universidade de São Francisco, em Itatiba, né? Nós estamos falando aqui do interior de São Paulo, da cidade de Itatiba. Eu sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade de Vitória, né? Então, eu gostaria também de agradecer a fala da professora Vanessa. Foi muito bom e prazeroso trabalhar com vocês nessa sessão temática. Agradecer muito a presença e a colaboração da professora Sônia Siquelli também, que sem ela acho que não seria possível a gente ter organizado esse excelente trabalho que a revista Horizontes possibilitou, mostrando aí que a revista Horizontes é uma revista que está dialogando com as perspectivas democráticas, não restringindo e não fechando as portas para a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que é uma postura, uma pedagogia contra-hegemônica aí na atualidade, né? Como o professor Lucas disse, nós tivemos diversos artigos,
que foram submetidos. No entanto, nem todos foram publicados, né? Então, alguns artigos eram interessantes, mas tinham alguns problemas, como grande parte deles muitas vezes não explicitava a sua concepção teórico-metodológica. Muitos artigos também foram negados, pois não estavam de acordo com a proposta da sessão temática, né? Que era o ensino de ciências humanas na perspectiva aí da pedagogia histórico-crítica e nesse contexto das reformas empresariais, neoconservadoras e neoliberais que a gente está vivendo. Então, a gente procurou fazer com que os artigos que fossem aprovados também, para além de terem uma estrutura acadêmica, esses artigos também dialogassem com a proposta da sessão temática, né? Bom, eu gostaria de evidenciar a importância de alguns artigos que foram publicados e de autores que não puderam participar desse encontro de hoje, como é o artigo do professor José Claudinei Lombardi, que é uma das referências da pedagogia histórico-crítica na atualidade. Ele e o professor Marcos Lima publicaram um artigo denominado A Reforma Empresarial da Educação, os currículos escolares e o ensino de ciências humanas, apontamentos a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, fica o convite para vocês que estão aqui nesse evento, acessarem o artigo do professor Zezo, que vai contribuir muito para as reflexões. Outra referência nos estudos da pedagogia histórico-crítica, que publicou nessa sessão temática, mas também não pôde estar presente, é o professor Regis Silva, da Unicamp, que também, junto com o Robson Machado, publicaram um artigo denominado O Novo Ensino Médio, como parte das reformas empresariais na educação brasileira, da tragédia anunciada ao desastre consolidado. Então, vocês que estão aqui presentes na Universidade de São Francisco, ou vocês que estão nos assistindo pelo Google Meet, fica o convite para vocês acessarem essas importantes contribuições desses professores que são da Unicamp, do grupo de estudos STED-BR, e que contribuíram com esses artigos na revista. Bom, sem mais delongas, eu gostaria então de dar início à exposição dos autores que estão presentes nesse evento, a começar pela nossa participação internacional. A gente teve uma excelente contribuição de um artigo lá da Argentina, do professor Sebastián Gómez, que eu tive a honra de conhecer na Itália, na cidade de Ghilarza, né? no Summer School Gramsci do Instituto Internacional de Estudos Gramscianos. E conheci o Sebastián Gómez e vi que ele poderia contribuir com a nossa sessão temática, porque ele estuda Antônio Gramsci. E uma das bases da pedagogia histórico-crítica é Antônio Gramsci, né? Uma das bases, não só Gramsci, nós temos Vygotsky, nós temos outros autores também que são base do referencial da pedagogia histórico-crítica. Mas o Sebastián Gómez, ele aceitou, né, lá da Argentina, participar desse coletivo, dessa sessão temática, e nos contemplou com esse excelente artigo que ele vai apresentar rapidamente agora para a gente, né? Lembrando que são 5 minutos para cada palestrante nessa tarde, quase noite. E quando o tempo estiver próximo de 4 minutos, eu vou alertar o autor para que passe a conclusão, visto que a gente precisa ser bem criterioso com o tempo, porque a gente tem muitas pessoas presentes para apresentar no dia de hoje. Então, eu peço, por favor, a disciplina com o tempo.
Então, sem mais delongas, eu convido o professor Sebastián Gomes para iniciar a sua exposição. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Olá, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, tengo 3 problemas. Uno, que no falo portugués, que hablaré despacio en español. El otro, que estoy enfermo, un poco de resfrío. Y lo otro, que no me puedo quedar hasta el final porque tengo que ir a dar clase en la universidad. Bueno, dicho esto, voy a intentar ser breve. Agradezco la invitación. El artículo que se publicó se concentra en la recepción de Antonio Gramsci en el campo pedagógico italiano y latinoamericano, entre el 68 y el 91. El periodo que escogí, de alguna manera, comienza con los movimientos del 68 a nivel global y cierra con la caída de la Unión Soviética. En ese artículo brevemente identifiqué 2 fases, digamos, 2 grandes fases de interés o de estudio y recepción de Gramsci en Italia y en América Latina, que son 2 fases de contraste, en el sentido que básicamente del 68 al 77 hay un apogeo, una edad de oro, dicen algunos autores, en la recepción de Gramsci en Italia, entre ellos en el mundo pedagógico. Hay varios estudios de Gramsci sobre su pedagogía, entre ellos resalta de Broccoli y de Mario Manacorda, que es bastante conocido en Brasil. Y luego hay un quiebre de ese proceso en el 77 por distintas razones, entre otras por el comienzo de la denominada crisis del marxismo, que tiene un peso muy importante en Italia, sobre todo la crisis también política del Partido Comunista Italiano, y empieza un declive, ¿no?, del estudio de Gramsci en general y también en el ámbito pedagógico, que obviamente culminará con la desaparición del Partido Comunista Italiano en el 91. En contraste, en América Latina, uno podría pensar que a partir de mediados de los 70, en el campo pedagógico latinoamericano, Gramsci comienza a ser recepcionado de una manera creativa, a circular textos y autores, que antes tal vez era muy rudimentario, muy poco el debate que había en torno a Gramsci. Y hay 4 países centrales en la recepción de Gramsci en los años 70-80, uno podría pensar Brasil sobre todo. Hay una tesis, hay varios autores, Aviani por ejemplo, pero hay algunas tesis concentradas o tesis de maestría o doctorado concentradas sobre Gramsci, una de Tavares y otra de Paulo Nocella, que era una suerte de discípulo de Mario Manacorda, de hecho era un italiano que vivía en Brasil. Brasil fue un centro muy importante en la recepción de Gramsci, de hecho en los años 80 muchas tesis de maestría o doctorado hacen referencia, o de grado hacen referencia a Gramsci. Otro país de suma importancia fue México, que en los años 70, 80 residían un sinfín de intelectuales por razones de exilio. Chile, sobre todo García Huidobro, fue un intelectual chileno exiliado que en Bélgica va a escribir una tesis sobre Gramsci y la educación, y luego Argentina con algunos intelectuales. No, básicamente los resultados principales, ya para ir concluyendo, son que se dio una dinámica de centro-periferia o centro-periferia en la recepción de Gramsci, donde hubo muchos estudios italianos, incluso invitaciones de Manacorda, por ejemplo, en Brasil, que influyeron en el campo educativo latinoamericano, pero el campo educativo latinoamericano prácticamente no influyó en las discusiones italianas, e incluso más, en América Latina no se constituyó una red subcontinental de debate sobre Gramsci, sino que más bien ha sido una dinámica de centro-periferia, pero es verdad que América Latina ha tenido una originalidad y una creatividad singular en el estudio educativo de Gramsci. Por otro lado, una lógica patriarcal o androcéntrica, en el sentido que buena parte de quienes publicaron sobre Gramsci fueron varones, aun cuando el campo educativo es un campo feminizado, por decirlo así. Las principales obras estuvieron concentradas en varones heterosexuales. Y por último, una cuestión para concluir, es que tanto en Italia como en América Latina, en estos años de ebullición sobre Gramsci
ya sea en Italia en los 70 o ya sea en América Latina en los 70-80, hay una categoría de Gramsci, revolución pasiva, que no ocupa un lugar central, ¿no? Que en otros estudios sí, y que esta categoría de revolución pasiva, que ha animado y ha generado un sinfín de debates en otras áreas, en el campo educativo latinoamericano e italiano no ha tenido un peso. Y creo que aquí hay una línea para seguir trabajando en términos educativos con Gramsci, que es cómo pensar el concepto de revolución pasiva gramsciano para pensar la cuestión educativa. Bueno, termino aquí porque el tiempo vuela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por a sua disciplina rigorosa. Perfeito, 5 minutos. Espero que você e os companheiros argentinos aí estejam bem na medida do possível diante da barbárie que vocês estão presenciando com o presidente Milei. Então, toda a nossa solidariedade aos colegas das universidades argentinas. Muito obrigado, Sebastián. Dando seguimento aqui aos nossos trabalhos, então, eu convido o professor Lucas Teixeira, que vai trabalhar a questão do ensino de... Parece que cortou para mim, gente. Travou para mim também. Aqui também. Acho que deve ter caído lá, né, gente? Foi. Mas eu acho que enquanto... Será que eu posso continuar? Seria... Ou espero, não sei agora. Talvez aguardar uns minutinhos. Engraçado que alguém está projetando a tela com o nome do artigo, né? Tem bastante gente ali, travou, né? O pessoal, avisa aí, por favor, que a gente vai dando sequência, tudo bem? Para não atrasar muito. Nós voltamos aqui. Perfeito. Então, vou dar seguimento aqui, deixa eu iniciar o meu cronômetro. Bom, esse artigo que nós escrevemos aqui, eu já vou falar um pouquinho mais do título dele, de quem escreveu, mas primeiro eu gostaria de destacar que ele buscou abordar o contexto da proposta do dossiê, no sentido de pensar as diversas mudanças que vêm ocorrendo aí na contemporaneidade e que estão relacionadas a essas reformas estruturais do capitalismo na educação escolar brasileira, refletindo todo um cenário de disputas em torno de uma reorganização ou de uma reestruturação produtiva do capital. Essas mudanças estruturais, elas refletem, então, toda uma reorganização do mundo do trabalho, principalmente do trabalho flexível, do trabalho uberizado, pejotizado, fragmentado, individualizado, que, por sua vez, possui aí diversos reflexos que reorganizam os currículos escolares, especialmente no que tange às ciências sociais e ciências humanas. Bom, diante disso, nós nos propomos a escrever esse artigo que foi intitulado como O Ensino de Sociologia e o Relativismo Epistêmico, fissuras conceituais e concepção de ser humano que favorecem os interesses dos reformadores da educação. Então, nós nos propomos a pensar a partir aqui, juntamente com a Camila Gaido Griso, que é a primeira autora aí do artigo, ela tem desenvolvido uma pesquisa aqui sob a orientação do professor Milton Duarte, para pesquisar e entender melhor qual é a concepção de conhecimento do currículo paulista no que tange à disciplina de sociologia na educação escolar. O João Pedro Nardi é um orientando meu, que trabalha com o ensino de literatura, e eu também participei desse processo. A ideia principal foi realizar, então, uma pesquisa que foi teórica e conceitual sobre
a concepção de ser humano que orienta os conteúdos da disciplina de sociologia no ensino médio. Por que isso? Porque pensar a concepção de ser humano tem a ver com entender melhor qual é a concepção de conhecimento que fundamenta os currículos que estão sendo propostos nessas reformas educacionais, né? E nós partimos de uma hipótese de que há uma convergência entre os pressupostos de um conhecimento relativista, né, que, ao mesmo tempo, se articula às finalidades bastante pragmáticas e bastante objetivas dos reformadores empresariais da educação. Então, nesse sentido, quem está pensando as reformas que foram colocadas no Brasil desde a chamada reforma do ensino médio, tem objetivado de forma muito pragmática suas ações no âmbito de um Estado que defende os interesses burgueses. E, a partir disso, então, nós nos propusemos a analisar esses documentos, a BNCC, o Currículo Paulista e o multiculturalismo, como principal fundamento desses pressupostos relativistas. E os resultados, para finalizar, eles indicaram, na verdade, eles contestaram uma concepção de mundo pós-moderna que preenche aí fissuras conceituais de forma intencionalmente criadas pelo instrumento burocrático e parasitário burguês, se transformando, então, no currículo escolar como um mecanismo bastante sofisticado que favorece os interesses dos reformadores da educação ao centrar-se numa cultura individualista e fragmentada da totalidade da sociedade capitalista. Deixo aí, então, como possibilidade de vocês conhecerem o artigo, encerro por aqui para não comprometer o tempo dos colegas, e é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Lucas. Agradeço também a sua rigorosa disciplina com o tempo. Seguindo aí os nossos trabalhos, então, iremos convidar aqui para a nossa transmissão a Alessandra Galvão, que publicou o artigo A Base Nacional Comum Curricular, seus impactos sobre o ensino das ciências humanas e o contexto de sua produção. Alessandra, você está por aí? Alessandra, acho que não está presente. Tem algum autor que escreveu esse artigo e está presente? Acredito que não, né? Então vamos passar para o próximo, que seria, no caso, o meu artigo que eu publiquei junto com a professora Silvia Pérez. A professora Silvia, ela justifica a sua ausência no dia de hoje. A gente tinha combinado que ela iria apresentar o artigo, mas por um problema de saúde ela não pôde estar presente. Então, eu vou falar sobre esse artigo, né? Então, o artigo que eu e a professora Silvia publicamos, ele é denominado o Programa Inova Educação Paulista e a Nova Base Comum Curricular, Entidades Empresariais e Neoliberalismo nas Escolas. Então, tratou-se de um trabalho de história da educação, onde nós analisamos o que aconteceu na educação paulista no período de gestão do ex-governador Dória, do estado de São Paulo, né? Que foi uma análise que abrangeu o recorte histórico de 2017 a 2022. E nesse contexto do governo do João Dória, ele lançou a mão de um projeto educacional que era denominado como Projeto Inova, né? Onde ele pretendia, então, fazer com que a educação paulista tivesse inovações que fossem conduzidas pela mentalidade empresarial e empreendedora, né?
Então, eu e a professora Silvia analisamos esse documento oficial do Projeto Inova. Projeto Inova esse que foi também recebeu influências da Base Nacional Comum Curricular, do contexto do governo Temer, né? Então, nós temos aí a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em consonância com as propostas do Ministério da Educação, na época de Michel Temer, que propunham, então, uma articulação da educação do Estado de São Paulo com as empresas, né? Empresas parceiras que passaram a entrar dentro das escolas, interferindo nos currículos, interferindo no funcionamento das escolas, na formação de professores, na condução da gestão educacional, sempre dialogando, então, com essa proposta neoliberal, essa proposta de mercantilização da educação, de aquilo que o professor Newton Duarte, o professor Dermerval Saviani, denominam como pedagogia do aprender a aprender, né? Aquela proposta pedagógica que queria internalizar nos alunos, internalizar nos professores e nos funcionários a ideia da competição, a ideia do empreendedorismo, né? Aquela concepção do individualismo, onde os alunos estariam sendo preparados não para serem cidadãos, né? Mas os alunos estariam sendo preparados aí para serem microempreendedores diante de um contexto histórico onde nós temos aí a questão da uberização da nossa sociedade, né? Então, a falta de empregos, a falta de condições desses alunos entrarem no mercado de trabalho seria remediada, então, com essa ideia da pedagogia do aprender a aprender e dessa proposta aí da competição e do empreendedorismo. Então, o nosso artigo, a gente faz um diagnóstico de quais empresas estavam entrando dentro das escolas com essas propostas, que empresas estavam imprimindo apostilas para serem distribuídas nas escolas para esse processo de doutrinação ultra-neoliberal, doutrinação capitalista nas escolas paulistas. E no fim do nosso artigo, a gente faz uma proposição, convidando os professores, convidando os alunos a conhecer a pedagogia histórico-crítica como uma alternativa para as escolas públicas, numa perspectiva de emancipação dos filhos da classe trabalhadora. Pois, na nossa concepção teórico e metodológica, que é baseada no materialismo histórico dialético, as escolas operando junto com essas empresas, as escolas operando junto com esse projeto Inova do antigo governador Dória, estavam alienando os filhos dos trabalhadores nas escolas, fazendo com que fossem formados para serem competidores numa concepção individualista, numa concepção empreendedora de vida e não uma concepção plural e emancipada. Então, eu concluo a minha fala, pois eu já atingi o meu tempo de 5 minutos e passo, então, para o próximo palestrante do dia de hoje, que é a Deise Galvão, que ela vai contribuir com o artigo sobre a pedagogia histórico-crítica e a educação infantil do campo. Boa tarde, Deise Galvão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Ok. Então, vamos lá. Esse artigo, ele nasce de um trabalho maior, foi um trabalho apresentado no mestrado profissional em educação do campo, aqui na cidade que eu moro, que é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, no CFP.
E o trabalho que nós organizamos, né, foi sobre formação de professores e ensino de crianças na educação infantil do campo. Como problema, né, que surgiu esse trabalho, esse artigo, nós colocamos como o trabalho com a formação de professores da educação infantil, pautado na pedagogia histórico-crítica, poderia potencializar o ensino de crianças pequenas no campo. Então, a partir disso, esse artigo ele vai criando corpo, né? A gente trabalha nesse produto final, com grupos de estudos, né, da pedagogia histórico-críticas vinculada à UniOeste, né? Trabalhamos também com oficinas do Forma Campo, que é um programa de extensão da UESB, do Grupo GEPENDEC, e, por fim, nós fizemos uma sequência didática sobre educação infantil, baseada na pedagogia histórico-crítica, com a temática de agroecologia para o campo. Então, esse artigo, né, intitulado Pedagogia Histórico-Crítica, ele vem trazer justamente essa discussão sobre a educação crítica emancipadora para sustentar esse trabalho que nós trazemos como conclusão final do curso, né? E a partir da pedagogia histórico-crítica. Para isso, a gente pauta que a gente precisa compreender que o professor ele é um ser político, social, histórico, e que a partir de sua visão de mundo, dadas suas contradições, né, as contradições da sua própria realidade, ele vai mediar os processos educativos na busca de superação por incorporação da prática social desses alunos. Então, o professor ele assume um processo muito importante, ele é o par mais avançado, e ele assume um processo importante na questão da mudança social, quando a gente trata da emancipação humana. Então, a gente traz também nesse artigo os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, né? O Rodrigo já apontou aí a questão da histórico-cultural, o marxismo, né? É uma teoria histórico-cultural. A gente traz também a organização pedagógica, os passos da pedagogia histórico-crítica, mas a gente enfatiza, né, que esses passos, eles não são exatamente passos lineares a serem seguidos, né? Ele tem uma natureza dialética nesse método, né, que permite uma fluidez, uma articulação interna entre esses momentos. Então, quem pensa que os passos da pedagogia histórico-crítica são lineares está incorrendo em um erro. Nós trazemos também algumas discussões nesse texto sobre pedagogia histórico-crítica, né, tratando da questão agrária no Brasil, a origem dessa educação destinada aos povos do campo, né, e compreendendo a necessidade de definição e implementação de princípios pedagógicos e filosóficos para que essa educação aconteça, certo? Trazemos também aí o conceito de infância, como a infância foi constituída ao longo dos anos, né? E o conceito de infância para a pedagogia histórico-crítica, né? A existência humana ela é socialmente construída para a pedagogia histórico-crítica, nós acreditamos nisso. Nós não somos dotados de dons, então temos essa necessidade social. A educação é entendida como atividade mediadora no interior da prática social, e o conceito de atividade guia nós também tratamos aí, compreendendo que o professor ele precisa ter conhecimento da periodização do desenvolvimento infantil, para saber quais são as crises que as crianças têm, né, que os seres humanos têm, não só as crianças, porque a periodização do desenvolvimento infantil, ela trata de todo o processo humano. Então, quais são as crises que nós temos em cada período infantil, o que é que o professor, enquanto par mais avançado, pode estar fazendo de atividade guia para que a criança, nesse caso, né, que eu estou tratando da infância, ela possa avançar nas suas potencialidades máximas, né? Entendendo aqui também, né, já para concluir, para não atrasar o tempo, que tanto a pedagogia histórico-crítica quanto a educação infantil, quanto a educação do campo, elas primam pela mudança social, né? Então, elas são propostas contra-hegemônicas que primam pela produção de um novo modo de produção, né? Um novo modo social de si. Então, é isso. Atrasar o tempo. Obrigada. Muito obrigado, professora Deise, pela sua disciplina também com o tempo. Seguindo aqui na nossa lista de presentes, nós iremos escutar o Luiz Correia, com o trabalho O Conceito de Consciência e o Ensino de História. Luiz está por aí? Algum autor que escreveu com o Luiz? Eu acho que era só o Luiz, né? Eu acho que o Luiz não está presente. Então, seguindo a ordem, a gente vai escutar também a professora Vanessa Campos, também na área de ensino de história, com o artigo História e Alfabetização, articulações possíveis a partir das contribuições de professores dos anos iniciais. Mais uma vez, obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, Rodrigo. Pessoal, boa tarde. Esse texto tem, então, como primeira autora, né, a professora Lígia, ela não pôde estar presente,
e a Lígia Aparecida Ramos, que foi mestranda aqui do nosso programa de pós-graduação em educação. Então, este texto ele é resultado de uma pesquisa mais ampla que foi desenvolvida entre os anos de 2021 e 2022. Ela é professora alfabetizadora da Rede Municipal de Palsul, município do interior de São Paulo. Eu e o professor Flávio somos do grupo de pesquisa que coordenamos, que é um GT do STED-BR, é o STED no PR, História, Sociedade e Educação no Norte Pioneiro, também em articulação com os grupos de estudo da UniOeste, né, sobre pedagogia histórico-crítica, e na constituição de um grupo de estudos no município, a Lígia trouxe, por sermos um mestrado profissional, nós priorizamos pesquisas de intervenção na educação básica. Então, ela trouxe algumas problemáticas como professora alfabetizadora, sobretudo nesse momento aí pós-pandêmico, né? Algumas dificuldades das crianças, ela tinha uma turma na ocasião de segundo ano, professora alfabetizadora há bastante tempo, e também de uma necessidade dos professores, né, da rede, não só dela, mas diante das avaliações externas, né, de todas essas reformas empresariais, e vem no pacote as reformas, né, que priorizam avaliações com habilidades e competências leitoras, né, de leitura e escrita. E o ensino de história, onde fica? Né? Como é que é possível? Primeiro, algumas questões ela traz, né, na dissertação, essas discussões, é possível ensinar história para criança, né, para até chegar lá também traz a trajetória da alfabetização no Brasil, para depois chegar lá na possibilidade de articulação, né? Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho, né, como um todo, eu vou indicar ele aqui depois no chat também, a dissertação dela, né, que tem todos esses elementos. Para esse artigo, né, assim como a gente faz um recorte. Então, o texto ele tem como objetivo apresentar um debate sobre as possibilidades de articular o ensino de história e alfabetização nos anos iniciais. Isso aconteceu a partir da constituição de um grupo de estudos e os professores da rede participaram e, a partir das suas concepções, né, nesse processo, foram coletados os dados e o grupo teve um espaço para debater coletivamente possibilidades de articulação, então. E essa temática emergiu, como eu disse, da prática profissional da Lígia, né, e das lacunas também existentes na literatura sobre o ensino de história e pedagogia histórico-crítica, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, além desse grupo composto, né, organizado, onde foram debatidos tanto a pedagogia histórico-crítica, o ensino de história, a alfabetização a partir também da pedagogia histórico-crítica, foi elaborada e validada uma proposta de atividades que ela fez com os alunos dela em processo de alfabetização, uma turma do segundo ano, dos anos iniciais. Dentre os conteúdos, né, da matriz curricular do município e do estado para a série, foi selecionado o conceito de tempo histórico, e o tema ele foi associado ao processo de alfabetização sob o enfoque histórico-crítico, que se inicia pela palavra, considerada como unidade linguística, né, de referência para o processo de aquisição da leitura e da escrita, pautado nos estudos de Martins, Carvalho e D'Angel 2018. E a problemática do artigo partiu do seguinte questionamento, né, o que pensam os professores sobre o ensinar história e fazer uso de seus conteúdos para alfabetizar nos anos iniciais, na educação básica simultaneamente, buscando também trazer essas questões dos desafios e do espaço, né, ou do não espaço do ensino de história nos anos iniciais. E o propósito central consistiu em propor essa discussão em defesa da importância da disciplina de história nos anos iniciais, construir a noção de tempo histórico, né, e já que temos essa política aí de ênfase, né, na leitura, na escrita, para que isso possa ser articulado com o processo de alfabetização, né, até porque aprender a ler e decodificar as letras também é condição inicial para ter acesso ao conhecimento sistematizado, né, aos clássicos. Então, para que essas crianças possam dar sequência, né, nos estudos e no acesso ao conhecimento do ensino de história, geografia e de todas as outras ciências, elas precisam ter, né, acesso e serem alfabetizadas. Vou deixar ali também para vocês conhecerem um pouquinho os outros trabalhos, e junto também tem um produto educacional, já usando meus últimos 10 segundos, que é um roteiro para a constituição desse grupo de estudos, caso alguém queira organizar em outro espaço. Ela validou também um
um grupo de estudos, né, com os textos, os encontros, para que possa ser trabalhado coletivamente dentro das redes, das escolas, e discutido pelos professores as possibilidades, outras possibilidades. É isso, muito obrigada, leiam o artigo. Obrigado, Vanessa. Lembrando que a Vanessa ela está socializando todos os artigos aqui no chat, então, conforme a gente vai falando, ela está colocando os links para vocês acessarem. Bom, Rodrigo, só uma correção, desculpa, a Fabiana, eu iria fazer, mas a Fabiana está fazendo muito bem essa tarefa. Obrigada, Fabiana. Ai, desculpa, obrigado, Fabiana. Eu pensava que era a Vanessa, mas... Você começou, mas eu toquei, porque geralmente ele faz. A Fabiana assumiu. Obrigada, Fabiana. Tá certo. Valeu, Fabiana, valeu, Vanessa. Dando seguimento aqui, então, a gente vai convidar o professor José Carlos Lima de Souza. O professor José Carlos Lima de Souza está presente? É o Léo Kaplan. É o Léo, desculpa. O Léo Kaplan vai falar, então, ele publicou junto com o José de Souza o artigo Ciências Humanas e Sociais no Novo Ensino Médio, na rota do ultraliberalismo e do neoconservadorismo, a particularidade do Rio de Janeiro. Então vamos lá com essa excelente contribuição para o nosso dossiê / sessão temática. Boa noite, pessoal. Eu inicio agradecendo pelo convite, parabenizando a iniciativa e já antecipadamente me desculpando, pois logo depois da minha fala eu precisarei sair para poder assumir a aula agora no presencial. A gente começa hoje as aulas no curso de pedagogia aqui da UERJ. Então, logo que terminar, vou precisar me retirar para pegar a turma da disciplina obrigatória. Bom, esse trabalho é uma produção coletiva de 3 docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, eu, o professor José Carlos Lima de Souza e o professor Carlos Soares Barbosa, e é fruto de uma parceria que a gente tem nutrido e construído aqui, que o objeto desse trabalho, no diálogo com a pedagogia histórico-crítica, pelo referencial do materialismo histórico-dialético e da pedagogia histórico-crítica, foi o de analisar o currículo do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro sobre o aporte da pedagogia histórico-crítica, buscando desvelar e compreender os interesses tanto do ultraliberalismo, das parcelas da burguesia, das frações da burguesia, quanto do neoconservadorismo. Esse trabalho, ele parte das premissas do materialismo da totalidade, mas buscando dialogar o caráter mais universal com a particularidade e a singularidade. Então, nesse trabalho a gente busca entender os interesses das frações do capital para a formação humana e como que a reforma do ensino médio, no novo ensino médio aqui no estado do Rio de Janeiro, buscou atender a essas frações do capital, buscando uma formação cada vez mais aligerada e desprovida de conhecimento científico, buscando atender aos interesses do setor de serviços e não com uma agenda de reprimarização da economia. E a gente traz alguns dados aí mostrando o quanto que, por um lado, a formação crítica foi retirada e as disciplinas das ciências humanas e sociais saíram do currículo, né? A gente analisa nesse trabalho a matriz curricular e também os itinerários formativos, mostrando como é que disciplinas como sociologia, nessa matriz curricular de 2022, foram retiradas, posteriormente com a luta, né, em matriz curricular mais recente, me parece que elas foram reinseridas, mas em 2022 elas tinham sido totalmente retiradas, a disciplina de sociologia, tais como outros campos das disciplinas científicas, das ciências humanas, sociais, mas também ciências da natureza, como ocorreu, no geral, em outros estados no Brasil. Então, esse artigo busca discutir as implicações para a formação dos jovens quanto à redução da carga horária das ciências humanas e sociais no novo ensino médio, implementado pela SEDUC, Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, analisa a matriz curricular e o catálogo de itinerários formativos vigente na rede estadual desde 2022,
à luz do materialismo histórico-dialético e da pedagogia histórico-crítica. Como resultados, a gente percebe que, ao privilegiar a pedagogia das competências, criar novos componentes curriculares, como empreendedorismo e projeto de vida, e reduzir o espaço das ciências humanas e sociais, o novo ensino médio atende à agenda neoliberal, com a formação do trabalhador requerido no regime de acumulação flexível, e a agenda neoconservadora, por outro lado, com o ataque à educação crítica e ao pensamento científico. Então, esse trabalho, a gente, por um lado, faz a denúncia, e, por outro lado, ao defender a pedagogia histórico-crítica, faz o anúncio de um projeto educativo e projeto de humanidade, sociedade, que se contraponha ao que está posto. Porque a gente entende que, no movimento de denúncia, a gente também precisa ter um movimento de anúncio, de uma outra perspectiva, para instrumentalizar a luta. Então, foi esse o movimento desse trabalho que a gente construiu. A gente agradece pela oportunidade e me despeço por aqui. Opa, obrigado, Léo. Muito interessante o seu artigo. Com certeza iremos socializar aqui no chat e ler. Bom, dando seguimento, gostaria de convidar a Gedeli Ferrasso. Por favor, você está por aí? Sim, tudo bem, professor Rodrigo. Posso iniciar minha apresentação? Por gentileza. Cronometrando aqui também. Boa tarde. Bom, o meu trabalho é referente à educação à distância no novo ensino médio, né? E o processo de mercantilização da educação da juventude pobre. Esse trabalho ele foi desenvolvido em colaboração com a professora Mara, minha orientadora da Unicamp, né? E a proposta que nós tivemos foi justamente de verificar o processo de implementação da educação à distância no currículo do novo ensino médio no âmbito dos estados, né, brasileiros. E de onde decorre isso, né? Antes mesmo da reforma, alguns estados já procediam num processo de precarização, né, da universalização do ensino médio por estratégias de desenvolver o ensino mediado, intermediado por tecnologia, né? E entendemos que a base legal da contrarreforma do ensino médio, ela veio referendar a educação à distância, referendar no sentido de que ela vem abrir mercado, né? Ela vem promover ainda mais o empresariamento da educação pública na esfera da educação básica, com a inserção da modalidade à distância. Principalmente por compreender que os pressupostos da educação à distância, a pedagogia a qual grande parte embasa os fundamentos da educação à distância, né, das pedagogias relativistas, elas tendem muito ao anúncio de uma flexibilização. Ora, a proposta da reforma, da contrarreforma do ensino médio, a sua base é o discurso da flexibilização curricular, né? Contrapartida, a flexibilização também ela é uma proposta vendida pela educação à distância. Então, a partir daí, nós iniciamos, né, o levantamento da pesquisa, tanto bibliográfica, então, essa pesquisa ela foi desenvolvida através da literatura, dos documentos legais de sustentação, né, da EAD no ensino médio, com a contrarreforma, bem como analisamos os documentos, os planos de implementação do novo ensino médio, as matrizes curriculares e os referenciais curriculares de todos os estados brasileiros. E chegamos aqui constatação, né? Bom, hegemonicamente, todos os estados brasileiros fizeram e possuem a previsão da inserção no currículo do percentual garantido pela lei, da contrarreforma, da educação à distância. Então, isso se estabelece de forma hegemônica. Tá? Segundo, a partir de se estabelecer, prever isso no seu plano, né, de implementação do NEM, né, além disso, apenas 4 estados brasileiros não se utilizaram do mecanismo da educação à distância, né, para a oferta
ou de um itinerário formativo, ou da educação de jovens e adultos, ou até mesmo do ensino médio noturno. Então, o artigo ele apresenta uma caracterização, né, de cada estado, apresentando os dados da opção que o estado adotou, se foi da oferta do ensino médio pela modalidade à distância, EAD, para o EJA, para o ensino médio noturno, ou só para eletivas, ou só para o itinerário formativo. Tá? Feito isso, o estudo também encontrou, né, através dos dados que nós levantamos, foi possível de constatar a presença dos programas que hoje são referendados pela atual lei, né, que é a reforma da reforma do ensino médio, aí, a lei de 2024, a qual prevê a mediação tecnológica. Essa já é uma realidade em 6 estados brasileiros, né, tendo início lá em 2007, e que hoje ela se estende mais ainda com a adesão. Por fim, dentro do meu tempo, vou concluir aqui, né, entendendo que a contrarreforma do ensino médio, a fomentar, né, o uso de forma deliberada aí da EAD, né, apoiada bem no discurso de que é necessário, né, introduzir os mecanismos da educação à distância diante de novos conhecimentos, de um mundo tecnológico, né, nós entendemos que isso não passa de uma falácia, até mesmo porque esse avanço tecnológico que é anunciado, ele não chega no chão da escola, né? Ele não se concretiza em um domínio, né, do conhecimento sistematizado, mas, pelo contrário, né, inversamente, né, ele se dá como um instrumento de precarização da formação dessa juventude, marginalizando ainda mais e condicionando aí a nossa juventude a essas formas aí precárias e indecentes de formação. Só uma formação para certificação. É isso. Obrigado, Gedeli. Parabéns pelo trabalho com a professora Mara Giacomelli, da Unicamp. Bom, dando seguimento, vamos para o trabalho do Pedro Otávio. O Pedro Otávio se encontra aqui na chamada? Eu estou aqui. Então, Pedro vai discorrer sobre os livros didáticos de ciências humanas e sociais aplicadas à materialização da miséria intelectual imposta pelo novo ensino médio. Obrigado, Pedro Otávio, a palavra é sua. Obrigado a vocês pelo convite. Meu nome é Pedro Otávio, eu estou falando do sul de Minas Gerais, e o artigo que está na revista, ele é resultado de uma dissertação de mestrado, que eu desenvolvi sob orientação do meu coautor, que é o Olavo Pereira Soares. O objetivo do artigo foi analisar a implantação da contrarreforma do novo ensino médio, dando ênfase e constatando a contrarreforma com o conteúdo curricular exposto nos livros didáticos. Na época da submissão na revista, a dissertação ainda não tinha sido concluída, mas, de toda forma, deu para fazer a submissão com análise de um dos livros didáticos que eu selecionei para análise na dissertação. E aí, esse livro se chama Identidade em Ação e é da editora Moderna. E aí foi importante, tanto durante a dissertação quanto a escrita do artigo, considerar os livros didáticos e educação na categoria de totalidade, né, exposta pelos marxismos, mas principalmente com base no meu referencial teórico, que foi a pedagogia histórico-crítica e a teoria histórico-cultural. E aí, a minha perspectiva tentou enquadrar essa educação, a educação, né, e os livros didáticos, e principalmente a contrarreforma do novo ensino médio, não como uma contrarreforma, mas como uma contrarreforma que faz parte de um contexto histórico e social que somam outras contrarreformas que prejudicam e atacam os direitos conquistados pelos trabalhadores nos últimos anos no Brasil. Então,
eu analisei esses conteúdos dos livros didáticos, percebendo em que medida eles expressam as perspectivas políticas e perspectivas de classe das classes que são que produzem e vendem e disseminam os livros didáticos nas escolas públicas do país. E nesse sentido, eu separei algumas categorias para analisar nos livros didáticos, e no artigo eu me limitei a demonstrar como que esse livro didático em específico, né, da Editora Moderna, ele se limita à exposição do modelo de produção capitalista, e ele limita a reflexão teórica em torno da crítica ao capital. E, em momento algum, o capitalismo é colocado em crítica, em momento algum, o capitalismo ele é confrontado, muito pelo contrário, as atividades que fazem complementação aos textos didáticos, elas reforçam a possibilidade de diálogo entre o capitalismo e a preocupação ambiental, e quando os livros didáticos abordam as comunidades tradicionais, junto em diálogo, interação com a natureza, essas comunidades tradicionais elas só fazem sentido se elas forem incorporadas ao modo de produção capitalista. Em momento algum, elas são consideradas na historicidade delas. Tem uma passagem desse livro, inclusive, que eles falam sobre monetizar a reciclagem, monetizar a forma com que os canoeiros trabalham em suas comunidades. Então, em momento algum, eles são considerados em sua historicidade. E a sua história só faz sentido se for incorporada ao modo de produção capitalista. Então, nesse sentido, de forma geral, a conclusão é que os livros reforçam o realismo capitalista e engessam toda e qualquer crítica que tente superar o capitalismo. E, nesse sentido, as principais concepções de sociedade, concepções de trabalho que podem nos servir de crítica a esse modo de produção, eles são instrumentalizados para a incorporação no capital. De forma geral, o artigo aborda isso, e a dissertação aborda outros livros também que foram utilizados aqui no sul de Minas. Acho que é isso. Opa, obrigado, Pedro Otávio. Muito interessante o seu trabalho. Obrigado pela contribuição. Seguindo aqui a ordem, a Carla Coelho se encontra na sala? Me encontro. Olá, Carla. A Carla vai discorrer sobre o artigo Reforma do Ensino Médio, BNCC e Ensino de Arte. Reflexões à luz da pedagogia histórico-crítica. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Obrigada da presença e do convite. Eu estou aqui para apresentar esse trabalho que foi fruto de uma pesquisa desenvolvida no curso de pós-graduação em Educação Básica do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Hortolândia, desenvolvida por mim, pelo professor Jefferson Aníbal Gonçalves, e como o próprio título diz, Reforma do Ensino Médio, BNCC, e o Ensino de Arte, Reflexões à luz da pedagogia histórico-crítica. A gente procura analisar esses documentos oficiais, e compreender suas concepções pedagógicas, e a partir disso propor reflexões. Então, a gente vem analisando historicamente o ensino médio no Brasil, e percebendo desde o princípio lá, essa lógica de exclusão, um ensino médio para as elites e um para classe trabalhadora, e percebemos que com essa reforma de 2017 imposta pelo governo Temer, ele retoma um pouco essa lógica, quando a gente vê essa criação de itinerários, projetos de vida seguindo, essa pedagogia hegemônica que a gente percebe na BNCC e nessa reforma, e reduzindo, a carga das humanidades, compreendendo, que essa pedagogia das competências, ela segue essa lógica empresarial, que é ensinado, essas competências
para atender o mercado de trabalho, né? Para criar um futuro trabalhador adaptado, flexível, produtivo, né? Como uma instrumentalização da classe trabalhadora, que se quer domesticada e alheia às contradições da sociabilidade capitalista. Então, criando trabalhadores adaptados e disponíveis para ser explorado, né? Ao mesmo tempo que tem essa redução, né, da carga de humanidades, né? Ou seja, um esvaziamento do conteúdo clássico, né? Entendendo o clássico como esse conteúdo produzido pela humanidade, então ocorre esse esvaziamento para atender as demandas do capital, né? E a contraponto disso, dessas concepções, a gente defende a importância, né, das humanidades no currículo e propomos a reflexão sobre o ensino de arte, a importância dele para além do neoprodutivismo. Porque a arte, né, ela propicia a reflexão e a criticidade, né, o contato com a história e com a produção da humanidade, entendendo a arte como esse lugar que permite não só nos situarmos na história, mas também compreender os entendimentos, anseios de cada época, e também o que há de mais consciente, crítico e propositivo. Então, sob os pressupostos da pedagogia histórico-crítica, né, que contribuem para a formação de um sujeito ativo na prática social, né, e com potencial de transformá-la, nós entendemos, né, a importância da educação para essa construção de uma nova sociabilidade mais humana, justa e igualitária. Então, nosso artigo vem no sentido de debater essas questões. Eu acho que é basicamente isso. Obrigado, Carla. Muito legal o seu artigo com o professor Jefferson. Parabéns. Obrigada. Dando seguimento, então, convidamos Leonardo Costa com o artigo Quando Boas Intenções se Convertem em Precarização. Armadilhas na criação de uma universidade. Léo, você está por aí? Estou aqui, Rodrigo e todos. Tudo bem? Boa noite, a palavra é sua. Obrigado, querido. Vou ficar atento aqui no tempo, 5 minutinhos, né? Bom, pessoal, agradeço a oportunidade de ouvir os trabalhos, né? Alguns eu não li ainda, então vou fazer esse esforço de ler, fiquei muito interessado, e a oportunidade também de compartilhar essas reflexões, ainda que brevemente, né? O meu artigo foi escrito junto com um colega que trabalha comigo na mesma universidade, né? O professor Igor Guevara. Eu sou professor na Universidade do Distrito Federal, nos cursos de Pedagogia e Produção Cultural, e o meu colega Igor, ele dá aulas no curso de Gestão Pública. E a motivação da escrita do nosso artigo foi o nosso choque quando nós ingressamos nessa universidade recém-criada, que começou as atividades em 2023, começou seus projetos de criação em 2021, mas ela começou propriamente as atividades em 2023. E aí nos foi demonstrado na prática, e analisando, aprofundamos esse entendimento, do que está por detrás desse projeto de universidade, né? Então, o artigo ele tem um quê de análise da coisa em movimento, ao mesmo tempo que um pequeno gosto de denúncia para os colegas aí do campo se atentarem. Então, a proposta é analisar a criação da Universidade do Distrito Federal no contexto de uma cidade administrativa, né, que é Brasília, que ela é uma cidade movida em grande medida pelo serviço público, e sob um governo de alinhamento neoliberal, que é o governo ibanês, né? Então, a universidade, ao nosso entender, surge de uma mistura bastante bombástica entre desconhecimento, fisiologismo no serviço público e ideologia neoliberal. Ela é criada a partir da historicidade de uma série de instituições que já estavam postas aqui no GDF, no governo do Distrito Federal, e o nosso entendimento é que há uma transição de uma lógica de escolas de governo, que envolve a ideia de servidor dando aula para servidor, para uma escola de ensino superior, que foi a ideia do servidor dando aula para a comunidade, e daí a ideia de uma universidade
fragmentando a unidade de ensino, pesquisa e extensão por uma outra que vem sendo conhecida por aqui como Serviço Ensino Comunidade, desvirtuando, ao nosso ver, o ensino como atividade fundamental que caracteriza a universidade, né? Esse movimento ele se deu sob uma supervalorização das chamadas metodologias ativas. Estão muito no discurso, especialmente da Escola de Medicina. Essa ESCS, ela tem os cursos de Medicina e Enfermagem, elevando a ideia de métodos pedagógicos à categoria de eixos para orientar políticas públicas, resgatando e radicalizando os slogans escolanovistas como não nos preocupamos com o ensino, nos preocupamos com a aprendizagem, e aí criando uma série de mecanismos na prática que eu vou pontuar aqui brevemente a título de compartilhamento, né? Então, sobre esses aspectos, na prática, o que é que foi nos causando choque que nos fez investigar as origens desses procedimentos, né? Primeiro, um discurso do duplo vínculo como um valor. Quer dizer, o bom professor é aquele que trabalha em outra coisa e também é professor. Então, você tem 2 terços do quadro da universidade com professores de 20 horas, e mesmo os de 40 são motivados a ter um outro emprego sob o discurso da prática, de que essa é o que torna eles um professor melhor. Então, isso criou um discurso do duplo vínculo como um valor, né? Você tem vínculo em outras unidades do serviço público ou mesmo em empresas, né? Para disfarçar a docência como segundo emprego. Outra questão também foi a força das metodologias ativas e a ABP, aprendizagem baseada em problemas em particular, como um disfarce para disfarçar, né? Um disfarce que escondia o que até funcionava lá na Escola de Medicina, que eram turmas reduzidas, né? Isso se apagou, veio o discurso da ABP, que ela opera na lógica de turmas reduzidas, para tentar fazer ABP com grandes turmas, né? Junto a isso, o entendimento de que todas as disciplinas deveriam ter 40% da sua carga horária para o estudante estudar, né, de modo autônomo. Curiosamente, também a mesma porcentagem que as aulas presenciais podem ter de ensino híbrido. Então, também essa questão relacionada à educação à distância, né? Ainda voltando à questão do duplo vínculo, né, a questão um discurso muito forte na resolução do Conselho Nacional de 2019, de ter mais práticas nas licenciaturas, né? Então, isso aí a gente também identifica como um mecanismo aí para essa coisa dos temas transversais, que acabou criando no currículo a ausência nas licenciaturas de matérias como Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, História da Educação com tempo reduzido. Então, uma série de aspectos práticos, poderia elencar alguns outros aqui, mas, para ir concluindo, a gente tenta, no final do artigo, apontar que, lamentavelmente, a pedagogia histórico-crítica, que está nos documentos oficiais orientando a educação básica aqui, foi solenemente ignorada na criação da universidade, e a gente tenta resgatar o que essa concepção pedagógica poderia trazer para repensar a universidade. Entre alguns aspectos, a valorização do ensino como ação direta e intencional, a valorização da docência como profissão sofisticada e específica, a relevância do conteúdo escolares clássicos na formação inicial de professores e a praxis como superação da teoria de gabinete e da prática reprodutivista, essa lógica do professor levar os alunos para o outro emprego dele, e é lá que está o verdadeiro conhecimento, ou pelo menos apenas lá, né? É isso, pessoal. O tempo é muito curto, mas agradeço a oportunidade aí de partilha. Obrigado, professor Leonardo. Uma importante contribuição aí para a nossa sessão temática. Com certeza um texto muito interessante. Bom, caminhando aí para a conclusão, o nosso trabalho final será do Jefferson Nogueira, As Reformas Estruturais do Capitalismo na Educação Escolar e as disputas em torno do projeto de ensino médio, a Lei 13.415 de 2017. O professor Jefferson está por aí? Estou aqui. Dá para me ouvir? Perfeitamente. Boa noite, a palavra é sua. Pronto. Então, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço e essa troca dos artigos, de ideias, né?
Satisfação também porque eu tive a oportunidade de conhecer algum de vocês pessoalmente recentemente, né, em novembro, na jornada do Street BR aqui em Fortaleza. Então, eu sou o Jefferson Nogueira Lopes, como bem foi apresentado. Eu sou doutorando em Educação da Universidade Estadual do Ceará, na UES de Fortaleza. Só que eu falo de uma cidade do interior do Ceará, que é Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros da capital. Esse trabalho intitulado Das Reformas Estruturais do Capitalismo na Educação Escolar e as disputas em torno do projeto de ensino médio, a Lei número 13.415 de 2017 em debate, é um trabalho em parceria com o meu professor orientador, professor José Deribaldo Gomes dos Santos, e outra colega também de grupo de estudo de pesquisa, Laislane de Souza Santos. Esse trabalho ele é uma síntese de alguns estudos que a gente vem desenvolvendo num grupo de estudo que a gente integra, que se chama GP3, que é o Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação, Estética e Sociedade, onde a gente desenvolve estudos e pesquisas com referencial marxiano. Pois bem, com esse artigo, a gente teve a pretensão de fazer uma análise da Lei número 13.415, de 2017, contra a reforma do ensino médio, e quais as implicações dessa lei para a formação da juventude brasileira. Tá? Como referencial teórico, a gente teve o aporte de reflexões marxistas e marxianas, né? Estamos ancorados no método materialista histórico dialético por algumas questões, sobretudo pela perspectiva de totalidade e de contradição que o método materialismo histórico tem, também pela captação da realidade objetiva e das contradições que estão na realidade objetiva, e nessa captação da realidade objetiva também a gente não fica só apenas na aparência do fenômeno, né? A gente vai nas particularidades e das contradições na busca da essência desse fenômeno, que é o que a gente está avaliando aqui. A metodologia foi uma pesquisa de caráter teórico, bibliográfico, né? E que a gente teve também a análise de alguns documentos, entre eles o próprio documento da Lei número 13.415. No entanto, a gente também analisou outros documentos que a gente considerou ser pertinentes e que o objeto de estudo demandou que a gente analisasse. Apresentados esses aspectos de caráter mais introdutório, assevero, depois dessa introdução, que o nosso trabalho ele tem mais duas sessões. Na primeira sessão, intitulada de A Crise Estrutural do Capital e as Recomendações do Mercado Mundial para a Educação Escolar, a gente faz uma análise do atual contexto de crise que o capital vem perpassando, que é o que Mésaros vai denominar de crise estrutural do capital. A gente apresenta quais são as crises que o capitalismo vem enfrentando para manter a sua reprodutibilidade e analisando alguns elementos dessa crise, inclusive quais são as incidências dessa crise para o campo educacional, que é a partir desse contexto de crise no campo educacional que vai exigir um compêndio de reformas para o campo da educação, né, sobretudo para os países periféricos, para a classe trabalhadora a nível mundial e, sobretudo, em especial, a realidade brasileira. Então, a gente faz uma análise de alguns eventos, né, que desses eventos decorrem alguns documentos que norteiam metas, norteiam currículos, norteiam proposições pedagógicas e metas, né, para a educação a nível mundial, e a gente destaca alguns eventos como o de Nova Delhi, o de Jomtien, como o de Dakar, e a gente faz uma análise de que o que ocorreu a partir desses eventos e os documentos resultantes desses eventos é uma íntima vinculação das necessidades do capital em crise e, para sua reprodutibilidade, algumas demandas do mercado de trabalho e de formação humana que eles estão determinando para as escolas, sem perder a categoria da contradição. No segundo aspecto, ou no segundo tópico do nosso trabalho, a gente vai discutir propriamente a lei, né? A Lei 13.415, de 2017, e o rebaixamento da formação da juventude. Aqui a gente faz todo um histórico da disputa dessa lei, né? E como é que ela foi implementada, além de outros elementos, como portarias que foram assinadas, emendas constitucionais que foram assinadas, que elas se vinculam com esse projeto maior da implementação dessa lei. Como a gente produziu esse artigo em meados de
2023 para 2024, e ano passado foi a submissão à revista, a gente tinha alguns dados, alguns fenômenos recentes que tinham acontecido no Brasil, e aí então a gente colocou já algumas coisas que tinham acontecido até aquele período da publicação desse artigo no nosso trabalho. Em seguida dessa contextualização histórica, a gente vai fazer uma análise das consequências, dos prejuízos que essa reforma, apesar de não estar plenamente instaurada, mas a gente já vê uma ampla efetivação dessa lei nas escolas e as consequências que isso tem na formação da juventude brasileira. Então, a gente vê tanto a adequação de competências, né? Que aí a gente tem um aspecto das pedagogias da competência como uma das pedagogias hegemônicas e talvez uma das pedagogias centrais que estão por trás dessa reforma, né? E que essa pedagogia das competências, elas integram aquilo que o professor Nilton Duarte chama das pedagogias do aprender a aprender, né? Assim como o empreendedorismo, pedagogia dos projetos, o multiculturalismo. Então, a gente vê o conhecimento tácito, né, o professor reflexivo, a gente vê também todas essas norteações, esses encaminhamentos pedagógicos dentro dessa reforma, né? Então, dito isso, a gente chegou às seguintes conclusões, né? Há um estreito vinculamento da necessidade de reprodução do capital com essa reforma, né? Sem dispensar as contradições da educação escolar, mas a gente compreende também aspectos que estão ocorrendo na escola pública, né? Como a adequação dos adolescentes, dos jovens para o mercado de trabalho, o esvaziamento dos conteúdos, esvaziamento da reflexão crítica sobre a realidade, é mais uma compreensão de adaptação, né, de pragmatismo, de utilitarismo, e a gente compreende que o pragmatismo, utilitarismo e imediatismo é adequar a juventude para as demandas do capital e da lógica neoliberal. Então, a gente agradece pela oportunidade, fica aí o convite para ler o nosso artigo e agradeço mais uma vez a todos a oportunidade. Bom, muito obrigado, Jefferson, pela sua participação. Então, agora a gente já caminha para o encerramento desse evento de promoção aí da sessão temática, organizada aí aqui na revista Horizontes, convidando todos a acessarem a revista, lerem os artigos e compartilhar os links, né? Como a professora Sônia disse no começo da nossa exposição, atualmente é muito importante que ao invés de a gente compartilhar o PDF, a gente compartilhar os links dos artigos, porque agora as agências financiadoras de pesquisas, agências avaliadoras, né? Mais avaliadoras do que financiadoras no momento, né? Elas estão usando essa métrica, né? Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade, a presença de vocês, agradecer esse importante momento de aprendizagem que tivemos e, com certeza, esse é o início de muitas outras atividades acadêmico-políticas que estamos desenvolvendo aí. Agradecer mais uma vez a presença da Vanessa, do Lucas, os colegas que ajudaram na coordenação dessa sessão temática, e desejo aí, então, boa noite para vocês, boa continuação para quem vai entrar em sala de aula agora, e bom descanso para quem vai poder usufruir aí desse momento para descansar. Boa noite, pessoal. Valeu, tchau. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Gratidão. Até mais. Boa noite, gente.